Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar um pouquinho do fundo imobiliário VGHF11. Então, se você quer saber bastante sobre esse fundo, entender um pouco da minha perspectiva, se ele é um fundo que é bastante seguro, se não é seguro, se talvez você deva considerar colocar o seu patrimônio ali, então eu espero que você fique comigo para logo após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Bem, então vamos começar aqui por algumas questões básicas dele para a gente entender um pouco do que é esse fundo imobiliário, vamos enxergar um pouco da sua cotação e o que anda acontecendo com esse fundo imobiliário desde então. Hoje o preço ele está basicamente aqui nos seus R$9, já chegou a ser cotado a R$ 8,93 e as suas máximas já chegaram a bater em R$ 10,54. Ele tem um yield hoje que é bastante atrativo, que está aqui na casa de 15,67. No entanto, já tome um pouco de cuidado, toda vez que você enxergar algum ganho muito alto dentro da Bolsa de Valores, normalmente aqui dentro há um risco embutido ou, particularmente, uma empresa ela pode ter soltado um resultado muito grande e ter sim remunerado seus acionistas. No entanto, dentro da perspectiva dos fundos imobiliários, eu particularmente enxergo que, considerando que você tem uma constância nos rendimentos que você recebe, quando você tem um yield muito alto, isso normalmente representa um risco que tem dentro desse fundo. Olhando para uma questão bastante interessante, já sabendo que aqui nós estamos falando da gestora Valora, que é uma empresa muito respeitada no mercado, nós temos aqui esse fundo que hoje ele tem como patrimônio líquido alguma coisa na casa de 670 milhões de reais. Claro, é um fundo com um patrimônio bastante interessante, é um fundo imobiliário sim, com um valor bastante grande sob gestão. No entanto, dentro da perspectiva de fundos imobiliários de papel, eu particularmente enxergo que esse daqui ainda é um fundo bastante pequeno. Claro, 670 milhões é muito dinheiro, no entanto, dentro do universo que nós temos de fundos imobiliários, ele não é tão grande assim. Isso acaba se refletindo, por exemplo, dentro dos seus números aqui de cotas, o número de cotistas, nós temos 200 mil cotistas nesse fundo. O que é interessante para você ter bastante cotistas nesse fundo? O valor unitário de cada cota. Se nós temos uma cota valendo aqui R$9, é muito mais provável que aquela pessoa que tem talvez por mês 50, 60, 70 reais para investir, que ainda assim é um valor muito interessante para você já começar a receber rendimentos mensais, é sim interessante você comprar esses fundos imobiliários que são um pouco mais em conta. Você tem o VGHF, você tem o MXRF, enfim, você tem outros inúmeros fundos imobiliários que são cotados aqui na base 10. Olhando para uma outra coisa aqui, olhando assim de uma forma um pouco resumida, mas nós temos aqui rendimentos bem fora de linha, já chegamos aqui a algo próximo dos seus 18 centavos e já ficamos aqui numa média de 9 centavos por cota, o que daria mais ou menos um yield aqui em cima na casa dos seus 2% ao mês e aqui embaixo na casa do 1% ao mês. Claro, ainda assim 1% ao mês é muito interessante considerando que é um fundo imobiliário bastante novo na nossa Bolsa de Valores, ele foi aqui criado basicamente em meados de 2021, então nós não temos um histórico tão grande de rendimentos aqui dentro, mas é interessante você notar o que esse fundo imobiliário faz. E para isso vamos para o relatório gerencial. O relatório gerencial ele coloca basicamente o que esse fundo imobiliário faz. Ele coloca aqui um pouco do que o fundo ele fez durante esse mês, coloca que ele encerrou o mês de dezembro com a totalidade do seu patrimônio alocado em ativos, distribuído em 93 ativos diferentes, num total aqui de 728 milhões de reais. Então, vamos lá. Esse fundo ele tem um pouco mais de patrimônio do que aquilo que é declarado, pelo menos ali no Status Invest. Então, já é da gente considerar que muito provavelmente esse fundo ele pode ter uma pequena alavancagem, mas nós já vamos ver por que disso. Olhando aqui, eles colocam que no final deste mês, o fundo ele possuía mais ou menos 63 milhões em operações de venda e recompra de futura de alguns CRIs que eles têm ao custo de CDI, mais basicamente 0,5% ao ano. E esses recursos estavam liquidados e investidos em instrumentos aqui do caixa da própria empresa. Ele coloca aqui quanto que ele rendeu, ele coloca aqui algumas outras informações importantes do que esse fundo investe. Então, nós temos aqui operações de equity, nós temos aquisição de FIIs, de CRIs, ou seja, eles compram fundos imobiliários que investem diretamente também em CRIs. E, por fim, ele tem uma estratégia que eu acho muito interessante que você deve analisar aqui, que é um giro dentro da sua carteira de CRIs de diversos ativos, especialmente aqui porque eles têm 93 ativos, então a gente pode imaginar que haveria bastante pulverização entre os ativos aqui dentro desse fundo. No entanto, olhando aqui um pouco mais para o relatório gerencial, nós podemos ver aqui, por exemplo, que nós temos que
O fundo, ele tem dentro, por exemplo, de um único CRI, que é da Tecnisa, que é do ramo residencial, alguma coisa em torno de 6,7% do patrimônio líquido do fundo. Olhando aqui para outro indicador, nós temos esse Mabu 240S, que também representa 5,7%. Nós temos essa Planta 47, que também 5,5%. Elbor, que é uma empresa que também é listada na bolsa, 4,5%. Então, nós temos aqui, por exemplo, de novo, Elbor. Então, nós temos aqui alguns ativos que se repetem dentro da lista aqui de ativos que esse fundo imobiliário possui, os CRIs que ele possui. Então, primeiro de você ter essa atenção mais especial, porque se você tem dentro de uma única empresa uma concentração muito grande de recebíveis, imagine o seguinte, que essa empresa ela possa ir mal. E essa empresa indo mal, ela acaba não conseguindo pagar suas dívidas. Não pagando suas dívidas, consequentemente, você também não recebe. E eu vou tratar isso de uma forma muito pontual com vocês, porque aqui embaixo eles colocam um pouco da divisão dos CRIs aqui que eles têm. E aí eu quero que vocês tenham especialmente essa noção. Aqui eles têm, por exemplo, uma operação com a Gafisa, outra operação com Gafisa. Olhando aqui um pouco mais para baixo, a gente vai poder encontrar, por exemplo, Gafisa de novo. Seguindo um pouco aqui, ó, mais uma vez, temos Gafisa de novo, temos Gafisa de novo, e muito aqui eles estão em incorporadoras, e essa Cetim também é uma que aparece bastante, novamente essa Cetim, novamente a Gafisa, ó, aqui a Helbor, mais uma vez a Helbor. Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse fundo, o VGHF11, ele é sim um fundo imobiliário muito interessante na nossa bolsa de valores, desde que você consiga entender uma coisa. Ele é um fundo que vai trazer um ganho explosivo, vai trazer um ganho muito grande para dentro dos seus rendimentos mensais. Mas você tem que ter a exata noção de que a empresa para a qual essas pessoas estão emprestando dinheiro pode não ter a capacidade de pagar. E olhando especificamente para uma dessas empresas, vamos olhar aqui para a Gafisa. O que anda acontecendo? Se pegarmos, por exemplo, o quarto trimestre de 2021, teve um lucro ali de 48 milhões. Seguindo um pouco, no primeiro trimestre de 2022, teve um lucro de 115 mil reais. Depois teve um prejuízo ali de 30 milhões, depois um prejuízo de 49 milhões de reais. Claro, aqui se você for perceber, a empresa ela passa por altos e baixos, já tivemos pontos bem baixos, assim como já tivemos pontos um pouco mais altos aqui de lucratividade. No entanto, no geral, você pode perceber que é uma empresa que sempre oscila, mas ela oscila aqui sempre para baixo, mostrando que é uma empresa que no longo prazo, por mais que tenha assim um nome a zelar, ela particularmente não é uma empresa tão saudável assim. Tanto é que isso reflete na própria valorização, e na verdade aqui nesse caso uma desvalorização dos papéis, tanto é que a Gafisa teve que fazer um agrupamento ali das suas ações, porque ela estava negociando abaixo de R$ 1 há um certo tempo e ela precisou fazer isso. Então, olhando para efetivamente tudo que nós temos dentro da carteira aqui do fundo, é muito interessante você notar que você tem empresas muito boas, você tem empresas sólidas como a Helbor, no entanto você tem empresas que podem trazer um certo desconforto financeiro para esses CRIs, porque eles são CRIs, vamos dizer assim, de empresas um pouco mais arriscadas. E quando você tem uma empresa mais arriscada, para você emprestar dinheiro para ela, você necessariamente precisa de um retorno maior. Porque vamos supor o seguinte, você tem dinheiro, você tem R$ 1 milhão e você pode emprestar para um banco ou você pode emprestar para uma pessoa que é endividada. Você pode emprestar para o banco, mas o banco, como ele tem uma segurança, ele vai te pagar um retorno muito baixo. Agora, aquela pessoa que está endividada, que você vai emprestar esse 1 milhão, para você emprestar, você fala o seguinte, olha, eu quero uma rentabilidade muito maior do que aquela que eu emprestar para o banco, porque o banco não me oferece risco, você já me oferece, então se eu emprestar para você, eu preciso de um retorno maior. Então, entendendo essa lógica dentro dos fundos imobiliários, você consegue entender também que quando você tem um rendimento muito alto, necessariamente você atrela um risco também bastante alto quando você faz a compra de CRIs que são mais estressados ou de empresas que não têm uma saúde financeira tão interessante. Então, quando você for comprar um fundo imobiliário como esse, como o VGHF, tenha sempre em mente que você vai estar pagando pelo risco. O retorno ele é necessariamente vinculado ao risco. Então, para que a gente consiga efetivamente conversar, para que você tenha uma decisão final do que fazer com esse fundo, analise seu portfólio. Se o seu portfólio ele for de empresas e fundos imobiliários muito seguros, talvez seja interessante você colocar uma pimentinha, colocar um fundo ali, ou pelo menos uma parte da sua carteira, que você possa alocar num fundo imobiliário, ou talvez numa ação, que ela possa trazer um retorno bastante interessante para a sua carteira, talvez no curto e médio prazo. Talvez esse fundo aqui ele possa aumentar muito o seu valor patrimonial e diluir ainda mais os CRIs que ele tem lá dentro.
Então imagine você o seguinte, hoje ele tem muitos CRIs que são vinculados, por exemplo, a Gafisa, a Helbor e algumas outras incorporadoras. Talvez seja interessante você notar que dentro de um espectro ali de fundos imobiliários de papel você pode optar por outros mais seguros, mas você pode ter esse também que pode dar uma alavancada. Então imagine o seguinte, existe um fundo imobiliário, não sendo uma recomendação de compra, mas só para que a gente possa entender, que é o Iridium, o IRDM11. Ele é um fundo que tem mais de 2 bi sob gestão, que tem diversos CRIs ali dentro, que é bastante diversificado, e você pode colocar, por exemplo, sei lá, 70% dos seus fundos imobiliários ou 70% do seu patrimônio nesse IRDM. E os outros 30% você coloca aqui no VGHF. Por quê? Qual que é a ideia? Os fundos imobiliários, eles têm o potencial de trazer para você uma renda mensal recorrente, e é interessante que um fundo ou outro ele possa compensar um pouco ali o deságio, ele possa compensar um pouco ali um valor que você recebeu a menos. Então, por exemplo, no IRDM você está recebendo todo mês R$ 1, e um determinado mês ele vai te pagar 95 centavos. Só que o VGHF, ao invés de pagar para você aquele 1%, ele paga 1,3, 1,4, chegar até pagar, por exemplo, 2% ao mês. Isso pode não só ajudar a recompensar a sua carteira, mas isso pode compensar alguns fundos imobiliários que podem cair um pouco ali o seu rendimento mensal. Então, só para que a gente possa terminar, não existe uma forma clara de eu te dizer se vale a pena ou não comprar esse fundo imobiliário. O que na verdade eu posso te dizer, finalmente, sobre toda uma questão aqui de crédito, que é um pouco mais difícil de você analisar, é que toda a questão relacionada à incorporação imobiliária, multipropriedade, são assuntos muito complexos de você conseguir analisar efetivamente o crédito e a saúde financeira de algumas empresas que normalmente não têm a sua participação na bolsa de valores, então você não consegue enxergar os resultados dela. Muito então você precisa confiar no gestor para que ele tenha feito um trabalho prévio de analisar aquele crédito e efetivamente enxergar se vale a pena colocar dentro da carteira e se aquele risco vale a pena correr. Então, se você enxergar que a Valora é uma empresa que pode sim fazer esse trabalho muito bem feito por você, talvez seja interessante você adicionar esse fundo imobiliário na sua carteira. Agora, se você não tem uma noção do histórico tão grande sobre a Valora, você não sabe como o VGHF funciona muito bem, talvez seja interessante colocar o pezinho de pouco. Se você tem, por exemplo, um patrimônio de R$ 10.000 para você alocar, poxa, coloca R$ 500 nesse fundo. Não é, claro, não é uma recomendação de compra, mas é para que você entenda que você não precisa colocar todo o seu dinheiro naquele fundo imobiliário. Existem outros muito mais seguros, provados com o tempo e com teses muito mais tranquilas do que essa. Então, eu vou deixar aqui no card para vocês um pouco do que é a minha estratégia de investimentos para que você consiga enxergar o que eu penso quando eu vou investir. Então, espero que isso tudo tenha servido para você entender que não existe uma regra dentro dos fundos imobiliários, não existe uma regra dentro das ações do que investir ou não. É muito interessante você enxergar o seu portfólio. E para enxergar um portfólio que eu particularmente enxergo bastante seguro e conservador, eu vou deixar aqui vocês no card com a minha lista aqui de carteira de investimento, todos os vídeos que eu fiz. Por fim, eu peço a sua inscrição, já conseguimos bater aqui os 800 inscritos, fico muito agradecido a todos que têm assistido. E só para complementar, e eu acho que essa é a parte mais fundamental, quando eu alcançar a monetização daqui do YouTube, todo mês de dezembro eu vou lá no meu Instagram, no @método de investimento, abrir uma caixinha onde eu vou conversar com vocês e nós vamos decidir juntos para onde esse dinheiro ali da monetização do YouTube vai para uma doação, vai para algum lugar. Então, por isso eu conto aqui com a sua inscrição, com a sua visualização e com o seu curtir, tá certo? Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!